Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 4. Matusalém, Noé. E todos os dias que Enoque viveu na terra foram 365 anos. E quando Enoque subiu ao céu, todos os reis da terra se levantaram e tomaram Matusalém seu filho e o ungiram-no, e fizeram com que ele reinasse sobre eles no lugar do seu pai. Matusalém agiu retamente diante de Deus, como seu pai Enoque havia lhe ensinado. E ele também, durante toda a sua vida, ensinou os filhos dos homens o conhecimento, sabedoria e o temor de Deus. Ele não se desviou do bom caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens se desviaram do Senhor. Eles se corromperam na terra, roubaram e saquearam uns aos outros, e rebelaram-se contra Deus, e eles, transgredindo, se corromperam em seus caminhos, e não quiseram mais ouvir a voz de Matusalém, mas rebelaram-se contra ele. E o Senhor estava muito irado contra eles, e o Senhor continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não se conseguia semear nem colher da terra. Porque quando semeavam a terra a fim de que eles pudessem obter alimento para o seu sustento, eis que espinhos e cardos eram produzidos para que não a semeassem. E ainda os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer o mal aos olhos de Deus. E eles provocaram o Senhor com seus maus caminhos, e o Senhor se indignou muito, e se arrependeu de ter feito o homem. E ele pensou em destruir e aniquilá-los, e assim o fez. Quando Lameque, filho de Matusalém, tinha 160 anos de idade, Sete, filho de Adão, morreu. E todos os dias que viveu Sete foram 912 anos e morreu. E Lameque, com 180 anos de idade, tomou Ashmua como esposa, a filha de Elixá, filho de Enoque, seu tio, e ela concebeu. E naquele tempo, os filhos dos homens semearam a terra, e pouco alimento foi produzido. Mas ainda assim, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e eles se rebelaram contra Deus. E a mulher de Lameque concebeu. Ele deu um filho naquele momento, ao fim de 1 ano. Matusalém chamou-o Noé, dizendo: a terra esteve em seus dias em repouso e livre da corrupção. E Lameque, seu pai, chamou seu nome de Menahem, dizendo: este deve consolar-nos em nossos trabalhos e fadigas miseráveis na terra, que Deus havia amaldiçoado. E o menino cresceu e foi desmamado, e andou nos caminhos de seu pai Matusalém, íntegro diante de Deus. E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos do Senhor naqueles dias, assim como eles se haviam multiplicado sobre a face da terra com filhos e filhas. E eles ensinaram uns aos outros suas práticas más e continuaram a pecar contra o Senhor. E cada homem fez para si mesmo um deus, e roubaram e saquearam cada um a seu vizinho, assim como seu parente, e corromperam a terra se encheu de violência. E seus juízes e governantes entraram às filhas dos homens e tomaram suas esposas à força de seus maridos, de acordo com a escolha de cada um. E os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu, e ensinaram-lhes a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de com isto provocar o Senhor. E Deus viu toda a terra e que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. E o Senhor disse: eu riscarei o homem que criei de sobre a face da terra. Sim, desde o homem às aves do céu, juntamente com o gado e os animais que estão no campo, pois me arrependo de eu os ter criado. E todos os homens que andaram nos caminhos do Senhor haviam morrido já naqueles dias, diante do Senhor que trouxera o mal ao homem que ele tinha declarado. Mas isso vinha do Senhor, para que eles vissem todo o mal que o Senhor falou sobre os filhos dos homens. E Noé achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor o escolheu, a ele e seus filhos, para suscitar descendência deles
sobre a face de toda a terra. Capítulo 5. Matusalém e Noé pregam o arrependimento. E foi aos 84 anos de vida de Noé que Enoque, filho de Sete, morreu. E ele tinha 905 anos de idade na sua morte. E aos 179 anos da vida de Noé, Cainã, filho de Enos, morreu. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e ele morreu. E aos 234 anos de Noé, o filho de Maalalel, Cainã, morreu. E os dias de Maalalel foram 895 anos e ele morreu. E Jarede, filho de Maalalel, morreu naqueles dias, aos 336 anos da vida de Noé. E todos os dias de Jarede foram 962 anos e ele morreu. E todos que seguiam o Senhor morreram naqueles dias, antes de ver o mal que Deus ia trazer sobre a terra. E após o decurso de muitos anos, aos 480 anos da vida de Noé, quando todos os homens que seguiram o Senhor tinham morrido e apenas Matusalém restava, falou Deus a Noé e a Matusalém dizendo: Falai e anunciai aos filhos dos homens, dizendo: Assim diz o Senhor, arrependam-se dos seus maus caminhos e abandonem as suas obras. E o Senhor arrepender-se-á do mal que ele declarou fazer contra vocês, de modo que não aconteça. Pois assim diz o Senhor: Eis que eu irei dar um período de 120 anos, para se arrependerem e abandonarem seus maus caminhos. Então, eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz o Senhor. E Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. E o Senhor concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que se eles se arrependessem, então Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Noé, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias para gerar filhos, porque ele disse: Certamente agora Deus vai destruir a terra. Por que será que devo gerar filhos? E Noé era um homem justo. Ele era perfeito em sua geração, e que o Senhor o escolheu para suscitar descendência a partir de sua semente sobre a face da terra. E o Senhor disse a Noé: Toma para ti uma esposa e gera filhos, pois você tem sido justo diante de mim nesta geração. E tu produzirás semente e teus filhos contigo no meio da terra. E Noé tomou uma mulher. Ele escolheu Naamá, filha de Enoque, e ela tinha 580 anos de idade. E tinha Noé 498 anos de idade quando ele tomou Naamá para sua mulher. E Naamá concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Jafé, dizendo: Deus ampliou-me na terra. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou-o de Sem, dizendo: Deus me fez um remanescente para levantar semente no meio da terra. E tinha Noé 502 anos de idade quando Naamá gerou Sem, e os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor em tudo o que Matusalém, Noé, seu pai, ensinou a eles. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias, mas, na verdade, ele não andava com todo o seu coração nos caminhos de seu pai. E ele morreu aos 195 anos da vida de Noé. E todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. E todos os filhos dos homens que conheciam o Senhor morreram nesse ano diante do Senhor, antes de trazer o mal sobre eles, de modo a não contemplarem o mal que Deus traria sobre os seus irmãos e parentes, como ele tinha tão declarado que faria. Nesse tempo, o Senhor disse a Noé e Matusalém: Ide adiante e proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu falei para você nesses dias, porventura, para converterem-se de seus maus caminhos, e eu então arrepender-me-ei do mal e não o executarei. E Noé e Matusalém se levantaram e disseram aos ouvidos dos filhos dos homens tudo o que Deus havia falado a respeito deles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos, nem sequer eles se inclinaram às suas declarações. E foi depois disso que o Senhor disse a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim,
em conta de suas más ações. E eis que eu vou destruir a terra, e tomarás para ti madeira de gófer, e vai a tal lugar, e faz uma grande arca, e coloca-a nesse ponto. E assim farás isso: 300 côvados o seu comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E farás para ti uma porta aberta a seu lado, e para um acabamento um côvado acima, e cobre-o por dentro e por fora com betume. E eis que trarei as águas do dilúvio sobre a terra, e toda a carne será destruída. A partir dos céus tudo o que está sobre a terra perecerá. E eu e a tua casa deverão ir e reunir 2 pares de todas as coisas vivas, machos e fêmeas, e os trarás para a arca, para levantar semente deles sobre a terra. E reúne tudo o que seja comestível para todos os animais, que pode servir de alimento para ti e para eles. E tu escolhe para teus filhos 3 donzelas das filhas dos homens, e elas serão esposas para teus filhos. E Noé levantou-se, e ele fez a arca, no lugar onde Deus lhe havia ordenado. Noé tinha 590 anos quando começou a fazer a arca. E ele fez a arca em 5 anos, tal como o Senhor tinha ordenado. Então Noé levou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, como esposas para seus filhos, como o Senhor ordenara a Noé. E foi o tempo em que Matusalém, filho de Enoque, morreu, com 960 anos de idade. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.